Hoje vamos falar sobre a queda do tirano de Caracas. Mas antes de irmos ao vídeo, curta, comente, compartilhe e espalhe a verdade. Bom, ao contrário do que a Fernanda Torres desejava aos brasileiros, que nós não entrássemos em 2026 com o pé direito, eu gostaria de dizer para a petista fracassada que nós sim entramos em 2026 com o pé direito. Aliás, não só os brasileiros, mas toda a direita da América Latina, principalmente os venezuelanos. Entramos em 2026 com o pé direito e vestindo Ipanema, não é? A grande notícia, então, foi a queda do tirano de Caracas representado nesta imagem, neste post do Trump, mostrando o ditador, o tirano Nicolás Maduro, acorrentado, algemado no USS Iwo Jima, a caminho dos Estados Unidos para ser julgado por seus crimes. Não há muito mais o que falar que já não tenha sido, digamos assim, esmiuçado durante o dia. Todos sabem o que aconteceu. Eu fui dormir ontem, perto da meia-noite, estava tudo em paz, né? Mais ou menos aí pelas 2 horas da madrugada, horário de Brasília, segundo consta, os Estados Unidos atacaram a Venezuela, né? Atacaram alvos militares, nenhum militar americano morreu e até neste momento nenhuma informação sobre morte de pessoas inocentes também teve. Nada. Foi uma operação limpa, limpíssima, né? Com o mínimo de danos. 4 horas após o início dos combates, Donald Trump fez um tweet dizendo que Nicolás Maduro já estava sob a guarda, né, dos militares americanos. Né? Segundo Trump, segundo o relato dele nessa tarde, numa entrevista coletiva que ele deu, ele disse que a detenção de Nicolás Maduro, né, não durou mais do que 1 minuto. Né? Ele estava lá protegido por portas de aço, mas que os militares americanos derrubaram as portas de aço como se elas não estivessem ali. Né? Uma operação brilhante, como foi aquela operação americana que destruiu as instalações nucleares do Irã, também limpa praticamente, com perdas mínimas, baixas mínimas de civis. Aconteceu a mesma coisa na Venezuela. Ainda há aí algum resmungo em relação a alguns membros do antigo governo venezuelano, mas Trump já mandou avisar que se eles quiserem continuar a guerra, tá tudo bem, eles vão, né, vão parar no colo do capeta, mas que a maioria já estaria desistindo. Então tu tem ali a vice-presidente da Venezuela, ali alguns esbirros ainda do antigo regime, a vice-presidente da Venezuela, querendo prova de vida de Nicolás Maduro, os americanos ignoraram, né? O Diosdado Cabedelo, que é o homem, digamos assim, o chefe, o capo, o operador do narco-estado venezuelano, esse aí eu acho que vai logo para o colo do capeta. E essa foi a grande notícia do dia. Então vamos aqui, agora, o Trump, 2 notícias também em relação à fala do Trump, a entrevista coletiva dele. A primeira é dizendo que os Estados Unidos vão administrar a Venezuela até que eles façam uma transição pacífica de poder. Aí vão ter que ver as cenas dos próximos capítulos, como é que os americanos vão se desdobrar, mas eu acho que eles não vão querer ficar no estado venezuelano, porque eles sabem quanto custa esse troço. Né? Provavelmente eles vão tentar recuperar a indústria petrolífera da Venezuela, e aí vamos ver como é que vai se dar as eleições. Mas a oposição venezuelana já venceu as eleições, em tese já teria um presidente democraticamente eleito, vamos ver como é que se conduz assim. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, mandou um recado pro Petro, que é o presidente da Colômbia, que ele também fique de olho aberto. Na verdade, vamos combinar, né? Em geopolítica, o que importa mesmo não é o que é dito, mas sim o significado das ações. E o significado das ações americanas é de intolerância total, de tolerância zero com o narcotráfico. E aí o Petro tem que botar as barbas de molho, porque ele não só é um ex-guerrilheiro narcotraficante,
como ele também é um defensor ardoroso da liberação e da legalização da cocaína e da heroína no mundo afora, coisa que nem o mais maníaco, né, esquerdista do mundo defende, mas o Petro, esse narcoterrorista que hoje também comanda a Colômbia, gosta de defender mundo afora. Mas eu acho que a gente tem que pontuar uma coisa relevante aqui em relação à diferença entre Nicolás Maduro e o Petro. Nicolás Maduro é um ditador. Ele é sucessor, ele sucedeu outro ditador, que foi Hugo Chávez. São quase 25 anos aí de terror do regime chavista. Né? É bem 25, mas vamos botar na conta aí 25 anos. Não é o caso de Petro. Petro é um presidente, um péssimo presidente, um presidente horroroso, vai sair da presidente da Colômbia o ano que vem, né? Certamente, mas que foi eleito democraticamente. Ele não deu nenhum golpe de Estado, em que pese o Petro ter tentado, né, fazer uma nova constituinte para seguir os caminhos de Chávez, né, e tentar colocar ali uma espécie de reeleição indefinida. Não prosperou, não passou pelo Congresso, tudo sinaliza que o ano que vem a Colômbia, vai se libertar deste crapo. Mas não é o caso de... E aí, só para nós falar, o Trump manda um recado para todos os países que são narco-estados, México, Bolívia, Peru, Brasil, de que, olha só, galera, vocês cuidem do problema aí, senão nós vamos tomar uma atitude. E essa é o grande recado. Mas o nosso vídeo de hoje não é para falar sobre isso. Isso a gente já falou, isso aí você já sabe, você já deve ter visto, inclusive eu já fiz um vídeo sobre o assunto, né, mostrando vários desses aspectos do que aconteceu durante o dia. Eu sei que vocês vão se lembrar por muito tempo onde vocês estavam no dia que Nicolás Maduro caiu. Mas eu quero mesmo falar da reação de algumas figuras no Brasil e mostrar o abismo moral entre a esquerda e a direita. Que para a direita o que interessa é o povo, para a esquerda o que interessa é o tirano. Para a direita o que interessa é a vontade do popular, a democracia real. Para a esquerda o que interessa são as instituições. Enquanto nós defendemos pessoas, a esquerda defende prédios, certo? Pois bem, 3 tweets eu trago aqui para ilustrar bem isso. O primeiro que eu vou trazer é do amigão, parceiraço, amigo do Fórum de São Paulo, de Maduro, Luiz Inácio Lula da Silva. Tá aqui o tweet de Lula falando uma série de baboseira, mas ele fala principalmente que atacar o país em flagrante violação do direito internacional é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e assim por diante. Ele continua com na sua maluquice. Depois ele conclama, né, a comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa repudiar de forma vigorosa esse episódio e assim por diante. Bom, que tipo de filho da puta se importa com direito internacional, com imperialismo, com soberania, quando milhares de pessoas foram presas, torturadas, assassinadas e sequestradas pelo tirano? Quem, em sã consciência, defende que o mundo não faça nada contra um tirano que escraviza seu povo? Lula não falou nada de Maduro, Lula não citou Trump. Lula é um covarde, como ele sempre foi. Fala sem falar nada, certo? Não disse nada sobre a omissão dele, não disse nada sobre o regime que ele ajudou a implementar na Venezuela. Todo o sofrimento do povo venezuelano tem como cúmplice Luiz Inácio Lula da Silva. Esse
verme que hoje governa, comanda o Brasil. Um presidente que não representa o povo brasileiro ou o brasileiro de bem, que fez esse tweet covarde, para variar, né? Silenciou sobre as mortes, silenciou sobre a eleição fraudada de Nicolás Maduro, um presidente ilegítimo que sequestrou o poder na Venezuela, cujo partido do presidente Lula, o PT, reconheceu como presidente venezuelano. A maioria dos países do mundo não reconheceu Nicolás Maduro como representante legitimamente eleito do povo venezuelano. Mas o PT sim. Então, quem é Lula para cobrar qualquer coisa? O presidente omisso. O cara que tinha a pretensão de ser prêmio Nobel, indicado ao prêmio Nobel da Paz, queria resolver a guerra na Ucrânia, não conseguiu resolver o seu problema no seu quintal. Uma vergonha, o nível, né, do moral que o Brasil se meteu é por causa de caras como esse. Mas Lula não seria esta figura. Esta aqui. Covarde, se não fosse seus cúmplices ao longo da história. Um deles está aqui, Aécio Neves. É um sujeito que já não vai nem se reeleger. Ele é deputado federal, já foi, né, um dos grandes líderes do Brasil, para você ter uma noção de como nós não tínhamos absolutamente nenhuma opção antes de Jair Bolsonaro. Antes de 2018, a direita era isto. Eu pedi voto para Aécio Neves porque ele era o tal do anti-PT. Esse é o risco que nós não podemos correr de novo. Em nome de tirar o PT, admitir caras como Aécio Neves. Não é o caso do governador Tarcísio, que fez um grande vídeo, tá? Botou os pingos nos is, como um grande estadista, dizendo parabenizando o povo venezuelano pela sua liberdade. O governador Tarcísio se posiciona na direita, fez o que todo homem de coragem tem que fazer. Mas o Aécio Neves não é um dos caras de coragem. O PSDB, o partido que ele é presidente nacional, está acabando. Graças a Deus não vai cumprir a cláusula de barreira e vai desaparecer da vida pública, né? E que é o destino de todo partido que ousou ser cúmplice do projeto de poder do PT. Tá? Ele fala a mesma coisa que todo mundo já ouviu falar várias vezes. A violação da soberania de um país e o uso da força como instrumento político são inaceitáveis e não podem ser legitimados sob nenhuma circunstância. Tu vê que Aécio Neves, depois vai ser o Eduardo Leite, que vai ser o próximo personagem, o próprio Lula, confundem o que é soberania. O povo, soberania do povo. O povo venezuelano não é soberano. O povo venezuelano é um sequestrado. Nicolás Maduro é seu sequestrador. Comemorar ou ficar chateado porque os Estados Unidos fizeram o trabalho que esse bando de covarde não fez, porque quando Aécio Neves estava no poder, ou o PSDB era uma das grandes forças políticas no Brasil, eles eram aliados também de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez primeiro e Nicolás Maduro depois, jamais repudiaram, jamais. Aí, essa posição não implica em hipótese alguma qualquer apoio ou complacência com o regime autoritário de Nicolás Maduro, aí diz que os venezuelanos, né, vivem há anos sob uma ditadura que exprimiu liberdade. Ele fala de todos os problemas, ele só não diz como resolver. Para eles, se tem ali uma fronteira artificial desenhada no mapa, ninguém pode entrar lá dentro para libertar milhões de pessoas que são escravas. O quão moralmente pequeno, o quão afundado moralmente, em que lodaçal moral tu tem que estar chafurdando para achar que isso sequer é digno. Isso não é digno da humanidade, isso não é digno de homens de verdade, isso não é digno de nenhum homem brasileiro, né, de bem. Mas Aécio Neves nunca foi isso. Aécio Neves sempre foi um cúmplice do regime petista. E isso é só para nos lembrarmos, porque o PSDB vai para a lata de lixo da história, como nós já não podemos transigir em relação aos nossos valores de liberdade. Para Aécio Neves, soberania não é o povo. Soberania é um prédio. Soberania é uma fronteira artificialmente desenhada no mapa.
Quando, na verdade, a soberania tem a ver com liberdade, autodeterminação dos povos. Mas que mané autodeterminação? O quão autodeterminado é o povo venezuelano? O quão dono dos seus destinos são os venezuelanos que hoje passam fome? 8 milhões de venezuelanos fugiram da Venezuela. 25% da sua população. É a maior crise humanitária do mundo. Não é possível que essas pessoas não enxerguem isso. Mas é só para nós lembrarmos que esse tipo de figura, há pouco tempo atrás, tinha voz na política brasileira. E esse aqui, o nosso governador do estado do Rio Grande do Sul. Um tweet na mesma linha, tá? É para vocês verem que Lula, Aécio e Leite estão alinhadíssimos. Por isso que quando a esquerda vem com esse papinho de polarização, vocês podem ver, na hora eles pensam igual. A polarização para eles é ruim porque a direita tem voz e é maioria. E o Eduardo Leite, então, para nos falar, né, vem na linha do Aécio Neves. Aliás, o Eduardo Leite, que era do PSDB, agora está no PSD. Não faz diferença porque o pilar, né, do pensamento político de Eduardo Leite não mudou nada. É isso aí, ó. Diante dos graves acontecimentos na Venezuela, com a invasão dos Estados Unidos e a captura do presidente Maduro, manifesto minha profunda preocupação com a escalada de tensão nessa região. O regime ditatorial de Maduro é inadmissível, viola direitos humanos, sufoca liberdades e impõe sofrimento ao povo venezuelano. Tá vendo que a mesma coisa que falou, a mesma, né? No entanto, a violência exercida por uma nação estrangeira contra outra soberana comete o mesmo erro da Aécio Neves, confundir a nação soberana como uma fronteira, quando quem é soberano é o povo, e o povo venezuelano não é soberano, porque ele escolheu um presidente e essa escolha foi jogada no lixo por Nicolás Maduro, reconhecido pela comunidade internacional, inclusive Eduardo Leite silenciou, porque para ele, amigão, isso aí é dinheirista. Como a Aécio Neves é dinheirista. Você está entrando dinheiro no bolso, cara. Está entrando dinheiro no caixa. Tá? Por isso que eu tenho que marcar uma diferença moral. E isso é uma questão. A luta política hoje, pessoal, não é uma luta econômica. É uma luta moral. Certo? As figuras, as referências políticas de Eduardo Leite, ele disse isso numa entrevista, um pouquinho antes de tentar concorrer à presidência da República, logo depois que ele, né, revelou ao Brasil de que ele era homossexual, era de que a referência política dele era a primeira-ministra da Nova Zelândia, lá, que eu nem me lembro mais como é que é a criatura, o nome da criatura, mais o Macron, da França, e o Justin Trudeau, do Canadá, cara. Olha, presidentes pequenos que destruíram seus países, tá? Destruíram seus países. O Canadá quase não cresce, está com alta taxa de desemprego, e a França, impressionante. Certo? Isso aí não vou nem falar. A minha referência política, aliás, tanto é, só fazer um parênteses, tanto é que Macron ficou do lado do Hamas. Não ficou do lado de Israel na luta também do bem contra o mal, tá? Aliás, Hamas, Houthis, Hezbollah, todos repudiaram a invasão americana na Venezuela, junto com Lula, Aécio Leite. Eles estão no mesmo lado. Moralmente, eles são iguais. A minha referência política é Ronald Reagan. Ele dizia que nós jamais podemos conquistar a paz às custas da escravidão de milhões de pessoas. Na época, ele derrotou o comunismo, né? De milhões de pessoas que vivem escravos atrás da cortina de ferro, que era como chamavam lá os estados comunistas ou socialistas da época, né? Tudo que estava ao oriente, lá no lado oriental do Muro de Berlim, eles chamavam de cortina de ferro. E esta é o norte moral de um homem de bem, corajoso e valoroso. Eu não vou ter a minha paz de espírito conquistada sob os cadáveres de pessoas
que estão escravizadas por regimes tirânicos ao longo da vida. A humanidade, se ela quer ser uma comunidade, né, onde o bem prospera, né, uma comunidade onde a paz prospera, onde as pessoas, de certa forma, não tem mais, a violência diminui, né, ela precisa entender que isso não pode ser conquistado enquanto tiver um único ser humano aprisionado por regimes tirânicos. Todos os regimes tirânicos têm que ser derrubados, e talvez esse tenha sido a grande mensagem de Trump. Acabou. Acabou os narcotraficantes, acabou os regimes tirânicos. Se você quer fazer um regime ou tentar instalar uma ditadura aí, pense bem, porque nós estamos aqui de plantão. O xerife voltou. Né? Então, Eduardo Leite também fez esse tweetzinho. Veio também a mídia. A mídia. Vocês acham que a mídia ia ficar do lado de quem? Também, né? Dos ditadores. Essa aqui é do Globo. Tirania de Maduro não justifica ataque de Trump. Não, é porque tem que deixar lá os milhões de venezuelanos, quase 30 milhões de venezuelanos lá, passando fome, frio, sendo violentados, né? Pelo exército de Maduro, pelas milícias de Maduro, armadas. Eles têm que ser prisioneiros do Estado venezuelano, porque, veja bem, tá vendo essas fronteiras que nós desenhamos aqui? Você não pode jogar uma bombinha ali dentro. Os Estados Unidos jogaram, desceram, prenderam, tiraram de lá, extraíram e levaram para julgamento. Isto é uma atitude moralmente correta. Essa capinha é tão ridícula que ela, inclusive, diz que o ataque de Donald Trump a Caracas, digamos assim, justificaria o ataque de Putin à Ucrânia ou o ataque da China a Taiwan. Cara, isso é uma canalice, não tem nem como mensurar. Porque a Ucrânia é uma democracia, Taiwan é uma democracia, Venezuela é uma ditadura. O povo venezuelano precisa ser libertado, o povo taiwanês não, nem o ucraniano. O ucraniano tem que ser libertado da Rússia. E o povo taiwanês tem que ser protegido do gigante chinês. O povo venezuelano tem que ser protegido do tirano de Caracas. Como é que tu põe a mesma coisa mesmo na mesma cesta? É porque, de novo, tu perdeu completamente tua bússola moral. Que é o caso da mídia brasileira, que a gente já entendeu, né? Mas eu também não contaria muita vantagem, né? Antes, porque a gente tem essa promessa aqui, que eu acho que é importante. Firmar um compromisso aqui em Caracas a los gringos. Ó, o STED disse que ia firmar um compromisso em Caracas. E ó, promessa é dívida. O STED tem que cumprir. Cumpra. Não se atrevam a entrar em Venezuela, que todos nós outros. Não se atrevam a entrar em Venezuela por todos nós. Todos nós, espero que seja MST. Cerraremos fileiras e estaremos com vocês. Bora lá. MST, salve o povo venezuelano do imperialismo yankee. Contamos com vocês, hein? Cuentem com o povo brasileiro. Não. Conta com o povo brasileiro, não. Não. Com o MST. Aqui, ó. Já muito claro. Eu, como brasileiro, sou pró-Trump. Fez certo. O negócio é tirar o tirano de Caracas mesmo. Então não vem com esse papinho. Conta com o povo brasileiro. Que papinho é esse? Contem com o MST. Né? Tem os caras de esquerda também, tem o Levante do Maduro ali, que também acho que dá para encerrar ali. A gente pode pensar algumas coisas. Tem o PCC, é bem armado, tem o Comando Vermelho, tem bastante armas também. Eu acho que a gente podia botar toda essa galera e dar 1 milhão de pessoas, né? Levamos tudo para Venezuela, e aí seja o que Deus quiser, né? Eles vão poder defender o regime de Maduro. Com o povo de Guatemala. Coitado do povo da Guatemala, do Uruguai, não tem nada a ver com o assunto. O STED é brasileiro. De Uruguai. Los pueblos de Latinoamérica, estaremos con ustedes luchando hasta que el último marinero regrese a alguna tumba. Até que todos os marinheiros voltem para sua tumba. Eu estou aguardando que vá lá, cumpra sua promessa, Stedley. Cumpra, salve os venezuelanos, né, do imperialismo yankee, enquanto nós, brasileiros, de bem, vamos ficar aqui continuar comemorando a queda do tirano de Caracas. Agora, nós precisamos focar nas eleições de 2026, porque nós temos contas a acertar com o tirano de Brasília. Até lá,
Vocês não perdem por esperar, a direita tá chegando.